Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos voltar para fazer a correção da atividade que foi passada, que é uma revisão, e também tirar dúvidas de vocês, algumas possíveis dúvidas que possa ter ocorrido no momento da resolução. Vamos lá. Primeira questão. Leia a frase a seguir. Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. A frase é caracterizada uma narrativa mítica que pode ser uma forma de conhecimento. Após ter estudado um mito, assinale a alternativa correta. Que nós estamos falando sobre Zeus, que ocupa o trono do universo, Deus dos deuses. Então, de acordo com o que foi estudado sobre o mito, a gente vai analisar o item correto, o item que corresponde aos nossos conhecimentos. Item A. O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento racional para chegar às suas conclusões. Então, o mito, ele segue um procedimento racional? Não. O que segue um rigoroso procedimento racional é a filosofia, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, que usa a razão como base do seu conhecimento, da busca do conhecimento. Então, a gente pode dizer, e se tivesse filosofia aqui, sim, o item estaria correto, mas no caso, o item traz um mito. Então, não é um conceito que corresponda ao que nós entendemos por mito. Item B. As explicações míticas constroem de maneira argumentativa e crítica, levando, portanto, uma análise racional dos fatos. Então, a gente está entendendo aqui que o item, aliás, traz um mito, constrói de uma maneira argumentativa de discussões e crítica, usando a criticidade, para uma análise racional. Então, a gente está falando de debate, de argumentos, de críticas e de racionalidade. Então, quando a gente usa essas palavras-chave aí, nós estamos falando basicamente do conhecimento racional filosófico e não do conhecimento mítico, das explicações míticas. Então, mais uma vez, a gente observa que o conceito não é o conceito do conhecimento mítico. Item C. A verdade do mito é obtida assim como conhecimento científico. Para chegar a um conhecimento científico, nós usamos o quê? Um procedimento racional. A gente usa a ciência para chegar a um conhecimento mais técnico. Então, o mito ele não dá essas explicações de racional, lógico e científico, como a gente tem estudado. Então, não é, mais uma vez, um conceito que se aplica ao mito. Agora vamos para o próximo item, o item D. O mito busca explicações definitivas, por se tratar de um conhecimento proveniente de autoridade e revelação divina. Item correto. O item que fala justamente das explicações das análises da sociedade feita a partir do ponto de vista dos deuses. E lembrando também que essas explicações sempre estavam a favor dos seus interesses, né? Tentavam atender o interesse, essas explicações para as autoridades religiosas, das divindades no caso. Então, consideramos o mito uma relação com o divino, ó, item correto, isso mesmo. Não tem nada a ver aí com o científico. Então, o item é: o mito utiliza método racional. A gente observa que a palavra racional ela tem se repetido, mas quando usa a palavra racional, quando tem a palavra racional, método racional, não é basicamente de mito que nós estamos falando. O mito utiliza um método racional e não depende da relação social do homem. Depende sim. Os mitos estão extremamente ligados à relação do homem com a sociedade. Então, o item correto da questão é o item D. Vamos para a próxima questão.
Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. A verdade do mito obedece a critérios experimentais e científicos. Então, para falar das divindades da mitologia grega, para falar de tudo isso é necessário experimento científico, observação científica? Não é, porque o que é necessário para esse conhecimento não está ligado ao mito. Ao mito são as revelações divinas, as explicações, né, ligadas ao sobrenatural. Então, a gente observa que esse item é um item incorreto. O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico. Olha aí essa informação aqui. Segue um rigoroso procedimento lógico. Não, o que segue um rigoroso procedimento lógico é o conhecimento da filosofia, por exemplo, para analisar as suas verdades, um lógico e analítico, de análise, de estudo, para comprovar e estabelecer as suas verdades. Então, o mito ele não faz o que se estabelece com o mito, ele não é analisado para ser considerado, para poder ser dito. É apenas dito. Não se passa, não se tem esse rigor. Então, é o item que nós consideramos incorreto. Item C. As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. Argumentativa e autocrítica. Então, essas críticas e esses esse critério de argumentativo são características muito fortes do conhecimento filosófico, do debate, da construção do debate, da criticidade, da análise da sociedade do ponto de vista crítico. É uma característica da filosofia e não do mito. Item D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de comprovação. Esse é um item que podemos considerar um item correto. Por quê? Porque as explicações, elas não são explicações dadas pelo mito que sejam questionadas, que sejam levadas em uma análise complexa. Então, as explicações que são dadas pelo mito são verdades definitivas, sem questionamentos, e não precisa de nenhuma comprovação. Não exige comprovação, como as explicações do campo científico, que existem os métodos para comprovação de verdade ou de análise de verdade. Então, não é um caso do mito. Então, o item correto é o item D. Item E. A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, admitindo contradições. A verdade do mito, obedece às regras universais do pensamento racional. Então, a base do conhecimento mítico é o pensamento racional. Então, a gente vem repetindo durante as questões que quando tiver esse racional aqui, a gente dobra a nossa atenção, porque não é um conceito do mito. Vamos continuar agora com a terceira questão. Os mitos apresentam características específicas. Assinale a alternativa que possui elementos ligados a uma consciência mítica. Então, uma consciência mítica, item A, ela aceita um questionamento passando constantemente por processo de revisão? Não. Os pensamentos míticos, as explicações míticas, elas não estão ligadas aos questionamentos. Como a gente viu na questão passada, são verdades definitivas, são verdades que não se colocam em questão, não se debate. Incorreto. É baseado na tradição escrita e puramente racional. Olha aqui, vamos chamar a atenção para racional, puramente racional e intelectual. Então, quando a gente fala que é baseado na tradição escrita, não é, e também racional e intelectual não é. Então, a gente vai dizer que usou a racionalidade aqui, puramente, é muito forte, então, não corresponde aí a uma consciência mítica, mas sim uma consciência filosófica, por exemplo. Item C.
É uma verdade resultante da compreensão do sobrenatural, intuitiva da realidade. Isso mesmo. Esse item é o item que corresponde ao que nós estudamos. É uma verdade que ela resulta da compreensão do sobrenatural, das crenças, do ser sobrenatural, dos deuses, no caso da mitologia grega, e é intuitiva da realidade. Não há uma comprovação, não há uma análise, não há uma lógica, não há uma estrutura que seja respeitada para se chegar a essa conclusão. Então, ela é bem intuitiva. Tem item D. Consiste no apelo às forças sobrenaturais que são representadas normalmente por pessoas comuns. Não são pessoas comuns, são representadas por deuses, né? Os deuses que determinam as questões sobrenaturais. Lembrando que as ações das pessoas comuns eram determinadas para agradar os deuses, para não causar desagrado aos deuses e aí causar a fúria dos deuses. Então é o item correto. Item E. Baseia-se na compreensão dos fatos reais obtidos através da vivência nas sociedades primitivas. Os fatos reais também estavam também ligados para a construção da consciência mítica, sim. Mas não eram só os fatos reais, os fatos sobrenaturais, os fatos irreais, as ideias, as narrações fantasiosas é a principal característica da análise da consciência mítica. Então, item também incorreto. O item correto dessa questão, claramente o item C. Gente, eu espero que a gente teve o nosso momento inicial com o conceito. Nós tivemos um momento de entendimento sobre o que era o mito, sobre o mito nas suas mais variadas análises. E aí nós estamos encerrando agora com essas correções. E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado essas questões fáceis e analisar cada questão, cada ponto, cada vírgula direitinho para a gente não escorregar nas cascas de banana. Lembrando que eu sempre comento com vocês, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Então, se eu consigo acertar uma questão dessa, achando que ela é uma questão questão fácil de ser feita, é porque a gente tem se preparado para chegar até aqui, tá bom? Então, fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro.